O Brad Pitt, grande ator americano, perguntando sobre a realidade pós a morte. E ele falou o seguinte, que ninguém sabe. Deixa a gente morrer para ver o que acontece do outro lado. Aí ele diz o seguinte: vamos preocupar com a vida aqui. Fica preocupado com lá não. Depois nós teremos lá, conheceremos o que há depois da morte. Há uma quantidade de pessoas que não creem na existência de vida após a morte. Para algumas pessoas, morreu aqui é como um cão. Acabou. Morreu, acabou. Não existe vida após a morte. Outras pessoas até que creem em vida após a morte. Mas para essas pessoas, eles não creem na realidade de céu e inferno. Não existe céu e inferno. Para os espíritas, eles acreditam que na verdade existe a reencarnação. A pessoa morre, reencarna, ora num bode, ora num cachorro, ora quem sabe num periquito, não sei se periquito está dessa também, e vai reencarnando. É a transmigração das almas. Existem os mundos habitados, onde as pessoas vão se reencarnando para adquirir a perfeição. Mas existe os cristãos, e nós fazemos parte deles, que acreditamos que existe o céu e o inferno. Você crê? Crê, meu irmão? Que existe céu e existe inferno? O céu, a Bíblia fala em Apocalipse, e eu gostaria de dizer que a linguagem de Apocalipse, aumenta um pouquinho só para nós, Ido, para mim distanciar o microfone. Na verdade, a linguagem de Apocalipse é uma linguagem figurada. Quando fala que os céus, as ruas são de ouro, o mar é de cristal, as paredes parecem que é de jaspe, é verdade que não vai estar num lugar onde as ruas são de ouro. Pode até acontecer, mas o texto, se você pegar o texto literal e dizer que os céus, as ruas são de ouro, o mar é de cristal, diz jaspe as paredes e toda aquela beleza do Apocalipse, então vamos pegar o Apocalipse todo literal. E tem gente que não gosta de falar isso aqui na frente não, já tem gente aí repreendendo. Mas não é literal, irmão. A ideia é mostrar para eu e para você que este mundo aqui, que o povo é apegado ao ouro, à prata, às riquezas, quando usa as figuras de linguagem em Apocalipse, é para mostrar a grandeza, a riqueza, a glória que haverá lá. Então não é literal. Outra coisa também que não é literal é quando diz que o inferno é o lugar onde o fogo não se apaga, onde só há ranger de dentes, só há pranto, só há choro. E aí você vê essa metáfora usada. Presta atenção, fica ligado aí. A ideia de inferno é uma solidão. É isso que quer dizer. Isso porque na verdade, ora, se o fogo queima, mas não queima de quem vai ficar lá, então a ideia do fogo ali é uma ideia de solidão, de desespero, de amargura. E fique tranquilo, meu irmão, você foi discipulado que é assim, calma, aprenda. Se Deus me mandar para o inferno com Giselda, Luna e Melissa e os netos e tudo mais, eu quero ir se Ele estiver comigo. Porque se eu for para o inferno com Deus, o inferno deixa de ser inferno e passa a ser o quê? Porque o inferno é inferno porque Jesus não está lá. Entendeu? O inferno é inferno porque Jesus não está lá. Se Jesus fala assim, você vai para o inferno, o senhor vai comigo? Vou. Então tá bom. Porque o céu é céu, porque Jesus está lá. Então a ideia de inferno é uma ideia que há lá amargura, tristeza, angústia, dor, solidão. Existe separação eterna no inferno, essa é a ideia. Sim? O céu é o contrário, o céu tem alegria, felicidade, comunhão, unidade, paz, amor perfeito. Lá diz que jamais vai entrar pecado, é o céu. Então o inferno, a realidade do inferno é a ausência de Deus. Sabia que tem muita gente já vivendo o inferno aqui? Tem gente que tem dinheiro, irmãos, tem mansão, dinheiro aplicado, ganha milhões, mas vive no inferno.
sem paz. São pessoas dominadas pelo mamon, pelo dinheiro, escravizadas pelo dinheiro, e são pessoas tristes. Um dos homens ricos no setor imobiliário, estive lá, balneário de Camboriú, bilionário cara, que deu ideia, os prédios, aqueles prédios que ficam às margens lá do balneário de Camboriú. E a pessoa que trabalhava numa das imobiliárias estava nos contando que ele era um homem feliz, subiu no último prédio que ele tem lá, no último andar, e suicidou. Tem gente assim. Tem gente vivendo um inferno aqui na terra. Por quê? A ausência de Deus. Quando a pessoa não tem Deus, ela vive um inferno dentro de si. E por mais que você que tenha problemas, lutas, tribulações, mas você tem Jesus, você tem o céu, você tem paz, apesar das vicissitudes, das tristezas da vida, porque quem tem Jesus, irmão, tem tudo, apesar. Você pode dar glória a Deus? Bom, eu falei de algumas coisas que tem no céu e algumas coisas que tem no inferno, mas eu quero falar hoje de algumas coisas boas que tem no inferno. Algumas coisas boas. Esse texto aqui conta a história de um rico, que era muito rico, e ele vivia uma vida regalada, tinha de tudo. E tinha um mendigo aqui chamado Lázaro, que ficava à sua porta ali, comendo as migalhas do que era colocado. Morreram os dois. O rico foi para o inferno, para um lugar de tormento. O Lázaro foi para o seio de Abraão. Só eu não vou discutir isso aqui, que não vai dar tempo, mas existe uma polêmica quanto a esta parábola. Para alguns, inclusive teólogos reformados, não é uma parábola. Os teólogos sérios, não é uma parábola. Jesus estava contando um fato. E não vamos mexer com isso aqui não, depois você estuda na sua casa. Pega no Google lá e estuda para você ver. Quando você pesquisar no Google alguma teologia, sempre coloca reformados, calvinismo, que fica beleza. Então alguns entendem que isso não é uma parábola, é uma realidade, que Jesus conta, que aconteceu. E aí foi o rico, e o rico então vê Lázaro no gozo eterno. E ele fala: pai Abraão, manda que Lázaro coloque um pouquinho de água aqui, olha, joga na minha língua, para que eu não fique nesse tormento. E pai Abraão diz: não, quem está aqui não pode passar para aí, nem daí para cá, não tem como não. Então pai Abraão, manda então que ele vai lá na terra, porque eu tenho 5 irmãos, para falar com eles, pregar para eles, falar que o inferno existe. Aí pai Abraão falou assim: não pode também não. Eles têm lá os profetas, e é interessante que o verbo lá fala assim: ouça-nos. Bem, eu estava estudando sobre a ideia judaica de prosperidade e riqueza. Os judeus tinham a concepção de que os ricos eram os abençoados de Deus, inclusive eles chamavam de descendência de Abraão, é uma linha dos judeus, né? São várias correntes, mas eles diziam o seguinte: essa corrente dizia que todo rico é pessoa bondosa, é boa, porque ganhou a bondade de Deus por serem prósperos. E na verdade o pobre, como Lázaro aqui, era uma pessoa amaldiçoada por algum pecado que cometeu, a família dele, então ele nasceu amaldiçoado, miserável. E o rico era uma pessoa boa. Por isso que os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor Jesus, quem pecou, foi ele ou foi seus pais? Porque a ideia de pecado, de pobreza, de alguém com alguma chaga, talvez seria uma maldição, porque o pai pecou, a mãe pecou. Então esse rico aqui era considerado um bom na ideia deles. Mas também a gente foi estudar, ele não negava, ele não expulsava da porta da sua casa o mendigo, o Lázaro. Dava para ele lá um pedaço de pão vencido, mas dava, igual você faz de vez em quando. E o pastor Eugênio, quando a blusa está rasgada com fedor de CC, vamos dar para aquele pobre desgraçado lá, já está desgraçado mesmo, ele nem vai sentir o cheiro de CC. Não é assim? Não é assim ou não é? Então ele pensou: negócio seguinte, vamos dando aí as migalhas, ele quer comer aí o resto, dê para ele. Ele morreu e foi para o inferno.
Então, na concepção dos judeus, desse grupo grande de judeus, o rico, na verdade, era uma pessoa abençoada, boa. No inferno tem uma coisa boa. No inferno tem coisa boa, pastor Eugênio? Ué, então, boa. No inferno tem muita gente boa. Tem muita gente boa indo para o inferno. Cheguei na minha cidade, Salinas, e encontrei um colega meu de infância, e aí eu estava com Giselda lá, e eu dei uma saidinha, ele chegou, me abraçou e falou comigo: Eugênio, então, rapaz, você está firme então lá? Você é o quê? Eu sou pastor. E ele começou a falar: olha, rapaz, negócio assim, você sempre lembra? Você lembra? Eu sempre fui um bom filho, eu obedecia a mamãe, obedecia a papai, eu nunca fui de bebedeiras, casei, eu nunca traí minha esposa, eu sou um homem de bem, eu sou um homem bom. O inferno está cheio de gente boa. Inclusive o rico, você que é rico, está me ouvindo e me assistindo, por isso que Jesus jogou duro com os ricos. Jesus diz que difícil é um rico entrar onde? Difícil. O rico é miserável demais, ele passa o ano todo oprimindo seus empregados, ele passa o ano todo, e você escute, e você vai fazer assim comigo. Você encontra um rico, quando você vai conversar com ele, o que ele fala? Tá ruim, que desgraça, tá tudo ruim, não é assim? Você encontra um rico, não você encontrar com ele já chora, com medo de você pedir dinheiro emprestado, pedir alguma coisa para ele. A Bíblia diz que é difícil o rico entrar no reino dos céus. Um dos discípulos lá falou assim: mas Senhor, então bagunçou tudo, mas para Deus tudo é o quê? Então para o rico entrar no céu, meu irmão, só pela misericórdia mesmo, né? E o pobre também, mas Jesus, você é mais fácil um rico, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar onde? Porque o rico ele tem uma divindade perigosa, Mamum. Quanto mais ele tem, ele quer, ele cai naquela loucura, e aí ele trabalha o ano todo, ou melhor, ele está na empresa lá oprimindo, ele é miserável. Chega final do ano, ele dá um de bonzinho para livrar do inferno, e para alguns deles do purgatório. Mas se eu pelo menos dou alguma coisa aqui, se eu não for para o inferno direto, pelo menos eu passo pelo purgatório. E não existe purgatório. Quando chega final do ano, você fica ligado aqui em Montes Claros. Tem até rico aqui em Montes Claros. Eu falo de Montes Claros para não falar de Belo Horizonte, que já montou até fundação e te pede moedinha, já viu? Deixa as moedinhas para a fundação aqui de Caleb. Não é assim? Rapaz, rico é um trem doido, moço. É terrível, rapaz. Rico. Eu falei hoje com o pessoal, estava vindo de uma roça aí. Se tivesse negócio de fobia, eu teria ricofobia. Ele passa o ano todo fazendo mal ao empregado. Chega final do ano, ele arruma um bocado de cesta básica e sai distribuindo no lar de velhinhos, crianças carentes, vai no lixão. É assim ou não é? E aí eles são ovacionados por todos. Que homem bom. Esse homem é uma bondade. E eles pensam que eles são bons mesmo. E aí pensam que vão ser salvos porque eles fazem boas obras. Então o inferno tem muita gente boa, gente irrepreensível, gente que fez o bem aqui na terra. Meu irmão, até dentro da igreja evangélica está cheio de crente dando oferta na igreja, ajudando na igreja, pensando que vai aplacar os seus pecados, e faz aquela autoexpiação, porque eles acham que vão ganhar a salvação esperando com as boas obras. O inferno tem muita gente boa, e tem pessoas, eu volto a repetir, pensando que vão para os céus porque fazem as boas obras. Lembra daquele rapaz aqui, que eu até ia ler ele? Chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Bom é só Deus. Bom, obedeço os mandamentos, eu obedeço desde a minha infância. Então sabe o que você vai fazer? Você vai vender tudo que você tem, vai distribuir para os pobres, e vem e me siga. O que ele fez? Você está doido, rapaz. Ele fechou a cara.
Ele pegou e saiu triste. Por isso nós temos que ter cuidado. Quem sabe você que está aqui, você que me ouve, está pensando que você tem algum direito diante de Deus porque faz boas obras. O inferno está cheio de pessoas boas. Eu quero perguntar para os irmãos que estão aqui nessa noite: aquele ladrão que chegou, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu... O que Jesus disse? Hoje mesmo tu estarás comigo aonde? Aquele cara fez alguma coisa boa? Foi presidente de uma cidade? Ele foi presidente de um PH de homens da igreja presbiteriana? Ele não foi nada, irmãos. Por isso que até nós, até pregador, tem pastor que fala assim: eu dei a minha alma para a igreja. Você deu, pastor Eugênio, mas você recebeu também para ter dado. Tem crente que fala assim: aquela igreja sugou de mim, eu fui presidente da SAF. Então, vocês estão entendendo? Olha, o inferno está cheio de gente boa, cheia de pessoas religiosas, pessoas que dedicaram. Irmãos, quantos de nós estamos dentro da igreja aqui, ó, religiosos, não perdoam, guarda mágoa, está dentro da igreja, a coisa mais lindinha. E quando nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos ver a quantidade de pessoas, irmãos, no juízo final. Eram pessoas religiosas, tinham cargos na igreja, até para falar usavam uma beca, um terno lindo, para conversar, falava assim com as linguagens, sabe, lindas. Irmãos, nós temos de priorizar a relação, a comunhão, e não o trabalho. A gente quer trabalhar e fazer. E tem gente que ainda fala assim: eu fiquei tanto tempo na igreja. Chegou agora Lucas, que vai para o seminário presbiteriano ano que vem. Há tanto tempo eu estou aqui. Faz isso comigo que você vai ver. Esse dia o irmão falou comigo: pastor Eugênio, olha, fulano de tal está embirrado com o senhor. Ele vai ficar embirrado, borrado, que eu estou pouco portando com isso. Tem que acabar com essa palhaçada dentro da igreja. As pessoas pensando que tem pedigree, que acham que faz boas obras. Irmãos, nós somos dependentes de Deus. E esse rico aqui era bom na concepção deles, bom, mas foi para o inferno. São 6 coisas. Acho que vou ficar um pouquinho mais aqui, não, né? Bora, né? Segunda coisa boa que tem no inferno. No inferno tem oração. Boas orações. É mesmo, Cileia? É? Tem gente aqui que não está vindo na quarta-feira orar, nem o pastor Eugênio está vindo. E no inferno tem oração. Guilherme, eu não estou pregando heresia não, lê para você ver aí. O problema é que não lê a Bíblia, irmão. O cara lá nas profundezas do quinto do inferno orou. Eu nem sei se tem quinto, deve ter já o 10º já lá. Ele orou e disse: pai Abraão, olha, pai Abraão, manda. Ele pediu pai Abraão para Lázaro colocar uma gotinha de água na boca. Ele orou. Depois ele orou: pai Abraão, então faz o seguinte, pede Lázaro para descer lá embaixo, para poder anunciar para meus 5 irmãos, para dizer para eles que eles consertem a vida deles, porque senão, pai Abraão, eles vão vir aqui para esse lugar. Não faz isso não, pai Abraão, não pode não, não dá certo não. Muitas vezes acontece conosco, nós estamos esperando a gente entrar no inferno, não lá, mas aqui já. A gente não ora. E nós só oramos quando temos problema, não é, gente? Eu estou falando para mim também, estou pregando para mim, não é para vocês não, irmão. Eu sou o primeiro aqui, ó, eu preciso consertar minha vida de oração. Eu, pastor Eugênio, e não estou nem se você escandaliza comigo, ó, sou besta. Aí quando a gente aperta, quando nós começamos a entrar no inferno de problemas, porque inferno, a ideia de inferno é a ausência de tudo aquilo que é de bom, que é agradável, que é perfeito, que faz parte dessa beleza do caráter da divindade suprema que é Deus. Falando nisso, eu não posso falar esse negócio de divindade suprema não, sabia, né? Divindade suprema, arquiteto. Estou andando na rua, uma mocinha me perguntou assim: pastor Eugênio, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Pois não, minha irmã, é que eu te ouço e a partir de hoje eu não vou te ouvir mais. Por quê? Porque eu descobri que o senhor é maçom. Por quê, irmã? O senhor gosta muito de falar do arquiteto do universo, divindade suprema. Ele foi falando.
Mas quem falou que eu sou maçom? Não, inclusive o pessoal da igreja reuniu lá falando que parasse de ouvir o senhor, porque o senhor é maçom. Até que parece que maçom é capeta, gente. Não tem povo mais bom do que os maçons. Eu falei assim, ó querida, eu não sou maçom. Tá bom? Tá bom, minha filha? Mas, não sou maçom, tchau. É igual eu cheguei esses dias, já tem dias já. Chegamos no centro lá, aí eu estou comprando um pano lá, de repente a moça falou assim: ah, você é crente? Eu falei, sou. De qual igreja? A igreja presbiteriana. O senhor conhece o pastor Eugênio? Sou eu mesmo. Aí ela falou comigo assim: o senhor é pastor Eugênio? É não. Sou pastor Eugênio. Não, o senhor não é não, não é não. Eu conheço o pastor Eugênio. Ó, cuidado, meu irmão. Ela falando comigo: cuidado, meu irmão. Falsidade ideológica, cuidado. Irmã, eu sou o pastor Eugênio. Aí Gisela falou comigo assim: amor, mostra a identidade para ela. Vou mostrar, não, para que isso? Escuta a bênção. No inferno tem gente orando, tem oração, gritando. Ó, aqui, ó, vamos devagar aqui, né? Segundo lugar, no inferno tem oração. Não espere você entrar no inferno de problema. Outra coisa, eu estou preocupado com isso. Pastor Marcos André, ele vai comprar os livros aí sobre a ideia nossa é dar para cada família um livro aqui na igreja, ver para a gente possa fazer esse estudo da escola dominical. Vamos comprar os livros. Inicia a vida cristã em casa. E eu estou preocupado com você, porque você não traz seu filho à escola dominical, não traz na igreja. Depois que entrar adolescente, que tiver desviado, pastor Eugênio, ora por mim. Eu orar não. Você não trazia o menino na igreja. Você não estava em comunhão com a igreja, está entendendo, irmão? Isso é importante. Tem muita gente pregando contra a igreja, contra a instituição, e nós não podemos aceitar, irmãos. E não adianta, pode até mudar a placa, igreja, comunidade da comunhão, mas é igreja. Aí é importante estarmos juntos, fortalecendo uns aos outros. Então traga teu filho na igreja. Um dia um pastor que eu sempre o admirei, e ele falou comigo assim: olha, quando você tiver seus filhos, não deixe de levá-los na escola dominical, nos cultos na semana. E ele compartilhou comigo na época, tinha algumas pessoas. Ele falou assim: olha, eu e minha esposa já sabemos um bocado de coisa de Bíblia. Tem dia que a gente vai na igreja, a gente vai empurrado, mas nós vamos porque nós temos de plantar uma semente no coração dos nossos filhos, para quando eles crescerem, eles não desviarem da presença de Deus. Você tem de trazer seu filho na igreja. Você que está aqui, que me ouve, não espere acontecer o inferno, não espere acontecer os problemas futuros, não espere acontecer no futuro, quando o seu filho tiver adolescente, ele desviar. E outra coisa que eu aprendi, glória a Deus, porque Deus levantou grandes líderes da minha vida: não fale problema de igreja perto de seus filhinhos crescendo, vai adoecê-los. Levanta de manhã, toma um café falando mal do pastor, da mulher do pastor, dos presbíteros, da igreja. Aí a mesma coisa acontece na hora do almoço. Preserve seus filhos, cubra seus filhos, porque eles não estão prontos ainda, pequenininhos, para ouvir problemas de igreja. Aí crescem meninos desordenados, crescem meninos revoltados com a igreja. Aí quando acontece o inferno, não lá, mas aqui já: oh pastor, ore, meu filho desviou. Ele nunca foi enviado. 6 coisas que tem no inferno. Terceira coisa que tem no inferno: visão. Fala comigo, visão. Olha o que aconteceu. O rico estava no inferno e ele teve uma visão. Ele viu Lázaro numa boa no seio de Abraão. Ele teve o quê? Uma visão. No inferno tem visão, mas a visão não pode sair do inferno, fica lá. Sabia que tem pessoas que tiveram visões maravilhosas? E é preciso nós executarmos a visão de Deus para nossas vidas aqui enquanto é tempo, porque lá não tem como. Teve um homem que teve uma visão. Ele era líder, ele montou aquele trabalho dos Gideões, e Deus deu uma estratégia para ele, e foi uma visão mesmo. Um hotel chique, os grandes resorts e outros lugares mais, não tinha como a igreja entrar para evangelizar. E Deus mostrou para ele, deu uma visão para ele. E existe hoje os Gideões, que distribuem o Novo Testamento do Evangelho de bolsa, já viu? Pequenininho.
distribui motel, hotel, os resorts caríssimos, os grandes eventos desses grandes milionários. Hoje já está também, foi distribuído segunda-feira na formatura de Alessandro, para os formandos lá na quarta igreja. Uma visão que aquele homem teve, outra visão que um cara teve, e a visão tem que ser aqui, irmão. Eu estou falando isso aqui porque de repente a gente tem uma visão, nós temos uma visão, e a gente fica com essa visão e nunca executa a visão. E aí, quando acaba, passou o tempo, um outro grupo teve uma visão de ajudar as pessoas que ficavam nos hospitais, levar alimento, um almoço. Isso começou nos Estados Unidos na década de 29, parece. Espalhou pela Europa, chegou no Brasil. Aqui em Montes Claros tem várias igrejas, inclusive a nossa igreja faz, que não é visão do pessoal da nossa igreja aqui não. Ir no hospital levar um cafezinho, um pão com manteiga para o pessoal. O pessoal daqui pegou a visão de pessoas que tiveram visão lá longe. Este rico teve uma visão maravilhosa, mas num lugar errado. Então lá tem visão, e eu quero dizer para os irmãos, nós podemos executar a visão que Deus nos dá, é aqui, é agora. Muitas vezes esperamos o amanhã, nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã, é hoje. Este é o momento que estamos vivos, e eu tenho pedido a Deus, Deus nos dê visão aqui nessa igreja, visão de trabalho. O que nós vamos fazer? Como nós vamos continuar com essa igreja aqui, trabalhando, visão para trabalhar com as crianças, visão para trabalhar com os casais, visão para trabalhar com os jovens, os adolescentes, as crianças. Deus vai nos dar visão, e para dar esta visão tem de executar agora. Este rico estava lá e teve visão. No inferno tem visão. Quarta coisa que tem no inferno tem boas memórias. Você pode falar comigo? Boas memórias. Ele teve lá boas memórias. Ele começou a lembrar, e é uma coisa interessante, irmãos, que quando nós morremos aqui, a gente não apaga total não desliga não. Tem alguns pregando aí o sono da alma. Não existe sono de alma não, irmão. Continua vendo, ouvindo. Inclusive, nesses grandes hospitais, médicos contam de pacientes que estavam em coma profundo, e pessoas já contaram mesmo, tem relatórios nos Estados Unidos, no Brasil, pessoas que chegaram mesmo a morrer e viram o corpo deles lá, conscientes. Cientificamente falando, aí alguns tentam provar isso. Aqui, ó, ele continuou consciente, ele teve memórias, e ele começou a falar: ó, pai Abraão. Ele começou a lembrar dos irmãos dele. Ele teve boas memórias, queridos, mas as boas memórias do inferno não resolvem nada. E eu quero aproveitar aqui, irmão, para dizer o seguinte: nós não podemos perder as oportunidades que temos, porque senão nós vamos ficar só naquele se eu pudesse, se eu tivesse, se eu não tivesse abandonado, fica só na memória. E nós temos de valorizar o dia de hoje, valorizar nossa família, valorizar as pessoas que estão à nossa volta, para que depois nós não podemos ficar lá só com as boas memórias, de falar assim: poxa vida, mas por que eu perdi aquela oportunidade? Poxa vida, mas eu fui uma pessoa tão... Olha, já tem alguns meses já, não é daqui da igreja não é aqui da igreja, uma mulher, pensa bem, sabe o que ela falou? Depois que ela aprontou e ela abandonou a família e passou o tempo, e o mundo dá muitas o quê? Dá, irmão, dá muitas voltas. Sabia que tem gente feinha hoje, daqui a uns 10 anos tá bonitinha? Ih, rapaz. Sabia que tem gente hoje pobinha, que daqui 20 anos tá, ó, com as pelegas? Hoje eu e o pastor Irenberg estavam vendo o vídeo lá de 88, quando ele foi pregar no congresso nosso. Eu, magérrimos. Ô, Gigi, era bonitinho, né? Tempo passa, né? É interessante que eu era mais bonito.
mas era pobinho. E hoje eu sou um pouco feinho e não sou tão pobinho. Ganhei alguma coisinha, o tempo passa. E essa mulher agora, chorosa, eu sou tão arrependida. Será que se eu tentar, ele volta comigo? Aí uma cunhada dela bocuda falou assim: volta não, volta não. Por isso, minha irmã, segura seu marido. Ele está acabadinho hoje, espera o tempo passar. A sua esposa está... Porque tem mulher, irmão, sério, tem mulheres hoje que elas são muito mais lindas, concorda ou não? Gisele da mesa arrebenta. Ah, gatona, né? Não é não, Mel? Que é, Mel? É, gente. Então calma. Sabe por quê? Em quarto lugar, porque a gente vai fazer igual esse rico aqui no inferno. Boas lembranças, boas memórias. E essa mulher estava chorando aí, dor de cotovelo. Inclusive, ele era tão honesto, era um homem trabalhador, casou com um encrenqueiro, preguiçoso, desgraçado. E vou falar rasgado aqui, cheio da pinga. Ixi mesmo. Ixi. Meus irmãos, tem cada mulher hoje. Olha, tem cada mulher vivendo no inferno hoje. Eu conheço uma outra mulher na minha cidade que está vivendo no lugar pior do que o inferno. Não em Salinas, misericórdia, não em Salinas. Está vivendo em Salinas, a melhor terra do mundo, mas no inferno. E eu fui ver ela e falei assim, acho que de vez em quando um capetinha vem e fala assim, ó. Você está entendendo, você que está aqui, que me ouve? Então não perca a oportunidade de hoje não. Segura, minha irmã. Calma. O povo hoje está descartando tudo, não é verdade? Vai descartando. Eu vou voltar descartando. Eu quero voltar nessa primeira mulher que eu falei aqui, ó. Eu achei engraçado. Será que não tem como alguém conversar com ele? Inclusive tem ciclano que é muito amigo íntimo dele. Será que conversar ele não me dá uma chance? E eu gostei da cunhada bocuda. Dá não, viu? Dá não. Então lá tem boas memórias, meu irmão. Outra coisa, quinto lugar, lá no inferno tem uma coisa boa lá. Eles acreditam que Jesus é o Salvador. Eles acreditam que a palavra de Deus é verdadeira. Mas aqui ninguém acreditava. No inferno, sério. No inferno, aqui o cara estava no inferno. Olha o que ele está falando aqui. Pai Abraão, manda Lázaro descer lá para pregar. Porque na verdade, pai Abraão, a palavra é verdadeira. Esse lugar existe, pai Abraão. Lá no inferno eles creem. E não tem nem como não crer, ele está lá. É igual você falar assim, pastor Eugênio, o senhor controle remoto, e coloca um controle remoto na minha mão aqui, né? Não conheço não, que bicho é esse? Olha em sua mão, pastor Eugênio. Ah, eu conheço. O cara está nas profundezas do inferno. E ele ouviu falar na sociedade hoje, porque desde o Velho Testamento eles criam em Seol, Hades, local dos espíritos incorporados. Eles criam tudo isso aí. Então, lá no inferno, uma coisa boa que existe, eles creem que Jesus é o Salvador, eles creem na palavra de Deus. Aí eu quero aproveitar e dizer para você essa noite, meu amigo, entrega a sua vida a Jesus enquanto é tempo. A Bíblia diz em Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está o quê? Enquanto está perto. Abandona o pecado, abandona essa vida de achar que você é bonzinho. Meu irmão, é tão terrível. Eu quero aproveitar aqui, eu quero voltar para o primeiro ponto, me concluir o sexto, falando ainda de pessoas boas. Pensa um juiz de direito, pensa um promotor de justiça, pensou? Pensa aí o Papa, pensou? Pensa o presidente do nosso Supremo Concílio, Roberto Brasileiro. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Pensa num juiz que julga uma causa e coloca o cara na cadeia, na prisão. E quando nós chegarmos diante da presença de Deus, nós vamos ver lá pessoas que eram traficantes, eram pessoas criminosas,
pior assassino. Mas essas pessoas lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Enquanto nós vamos ver também lá muitos doutores, muitos homens que eram promotores, grandes homens magistrados, nós iremos ver grandes religiosos que Jesus vai dizer: não vos conheço. A diferença minha e sua, para quem está lá fora, diante de Deus não é nenhuma. Todos nós precisamos nos arrepender e entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus. Hoje à noite, você que está aqui, você que me ouve, é a oportunidade de você se entregar ao Senhor, porque o inferno é real. Mas talvez você está vivendo o inferno aqui na terra. O inferno é a ausência de Deus. A pessoa pode ter tudo, mas se não tiver uma experiência com Deus, o Criador do universo, com Jesus, nosso Salvador, a sua vida será uma vida triste. Ainda que tenha grandes cursos, seja um grande doutor, ainda que tenha tudo isso. Sexto lugar, eu quero conversar com vocês também para terminar. Boas prioridades. Há 6 coisas que existem no inferno. E por último, no inferno se descobriu que é preciso dar testemunho. Prioridades. O rico reconheceu, ele teve uma coisa boa. Ô pai Abraão, manda Lázaro lá, para que ele não venha parar aqui, pai Abraão, para que ele priorize Deus, para que ele priorize as coisas espirituais. As pessoas estão vivendo no mundo aí, e quem sabe é você, pensando que nós fomos formados apenas de corpo e inteligência. Nós temos um espírito. Nós temos um espírito. A Bíblia diz que quando nós morrermos, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus. E é preciso priorizar hoje. É hoje que precisamos de priorizar enquanto estamos vivos, porque depois que morrer, olha para você ver aqui, tem jeito não. E ele pediu para Abraão: manda Lázaro lá, não tem jeito não. Olha, o rico, que ninguém fala o nome dele, né? Não tem como passar daí para cá, nem daqui para aí, e nem descer lá embaixo. E eles não vão ouvir não. E é interessante que ele queria convencer pai Abraão, né? Ô pai Abraão, manda ele lá, porque é o seguinte, pai Abraão, chega lá uma pessoa igual Lázaro, que morreu, e chegar lá e falar que existe verdadeiramente inferno, eles vão converter. Sabe o que eu aprendo nesse texto aqui? Eu aprendo o seguinte: pode descer um anjo do céu, anunciar qualquer coisa, se o Espírito Santo de Deus não fizer a obra, nada acontece. A ideia é essa. Então não adianta. Eles têm lá Moisés e os profetas, e aí termina o texto: ouça-nos. Então o tempo é hoje. Depois que passa, e olha, de vez em quando nós entramos num aperto como pastores. Eu aprendi no seminário como sair desses apertos, né? O cara está dirigindo uma moto 150 km por hora. Ele está desviado do evangelho, Sérgio. Ele bateu numa carreta que não sobrou nenhuma célula dele. Aí a mãe chorosa da igreja pergunta para a gente, como Paulo que pergunta: ai meu Deus, pastor Eugênio, será que naquela hora que ele bateu não deu tempo ele arrepender? Aí a gente peca. Como diz o reverendo Salvador Ganhoto, infelizmente, meu irmão, você vai soltar uma mentira. Você vai falar com um cara que ele foi para o céu. O que você vai falar com o céu? E aí o anjo fala assim: Deus pode dar um pescoção nesse baixinho? Mas se você falar que ele morreu, foi para o inferno, o que acontece? A mulher desmaia, os filhos dela vêm e te quebram seus dentes. Como eu não quero ficar sem dente? Como eu não quero ficar sem dente? E nem quero falar que ele foi para o céu. Eu falo assim: ó meu irmão, só Deus sabe de todas as coisas. Eu sou besta. O que você faria, Marcelo? Olha para mim aqui, você está filmando aí. Você faria desse jeito? Faria, Marcelo? Marcelo é radical, diz que não. Não é Marcelo, mas que não sabe, família é coisa terrível. Você entendeu, irmão? É difícil. Me chamaram aqui em Montes Claros para fazer um ofício fúnebre, estou terminando.
Apesar que eu estou dentro do tempo ainda. Nosso horário é 10:09. Falta ainda 2 minutos. Me chamaram para fazer um culto fúnebre. O cara deu um tiro no ouvido. O que você vai fazer, gente? Meu Deus, foi difícil, rapaz. Mas eu saí bem. Pode contar? Pode. Porque me chamaram. Alguns da família eram crentes. E ele também. Vou contar? Conto. Lá tinha um padre. E o pessoal da família dele também católica tinha um padre. Eu falei: padre, foi o seguinte, o senhor faz a parte da palavra e eu oro. Saí bem, irmão. E o padre lá encomendou a alma, fez tudo, mandou lá. Eu cheguei: Deus, muito obrigado por essa vida. E fui certinho, calvinisticamente falando. Então é umas encrencas que a gente entra. E nós temos de ter muita sabedoria. E você que é povo de Deus, gente de Deus, tem que ter sabedoria contra essas coisas, para não magoar. Não é verdade? Porque o problema é que a igreja está cheia de famílias, de crentes, e o povo, qualquer coisinha magoa. E a gente tem de fazer o quê, né, gente? Mas tudo bem. Vamos ficar em pé? Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé. Eu quero pedir você para dar a mão ao seu irmão. Eu quero orar por você. E eu quero fazer um convite a você, principalmente você que já voltou às aulas. Quinta-feira nós teremos uma canjica coisa da roça. Quinta-feira Fátima vai colocar uns 8 ingredientes. É para comemorar a volta às aulas segunda-feira. E eu quero convidar você para estar aqui. Pastor Yu vai cantar conosco lá, né, Yu? Em nome de Jesus. Eu mais o pastor Yu vamos cantar lá. E o grupo Luciana, vai ser bom demais. Quinta-feira. Mas eu quero orar agora para que você preste atenção no que eu preguei nessa noite. Apesar que a gente tem um jeito humorístico de falar, mas não perca a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas no seu trabalho. Não fique esperando acontecer a tragédia, não. Eu quero falar com você, pai, por favor. Na semana você não pode vir, eu entendo. Seu filho está cansado também, você trabalha a semana toda. Se puder, traga. Mas não deixe de trazer seu filho na escola bíblica dominical. Traga, por favor. Mês que vem nós teremos, acho que é o 5º encontro, não é isso? Lá na nosso irmão Denis. E no outro mês teremos Eduardo. Vai ser bom demais. Pai, nós te agradecemos neste momento pelo privilégio que temos de poder chamá-lo de Pai, pelo privilégio que temos de poder entrar nesta comunidade aqui e poder abrir esta palavra e compartilhar essas verdades do teu reino. E eu quero agora te fazer um pedido, Senhor, porque se há alguém entre nós aqui que está sem direção, talvez alguém que está entre nós aqui nessa noite, que não sabe e perdeu o rumo, Senhor, direcione esse amado, essa amada. Meu Deus, traga-nos a consciência da importância que há de valorizar as coisas espirituais. As coisas espirituais. Deus, eu te peço em nome de Jesus, desperta-me, desperta a minha paixão, as minhas filhinhas, para que nós não percamos a visão do Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para que nós não percamos a visão, que este mundo passa, e que nós estamos aqui apenas por um tempo, que nós não fiquemos presos, como esse rico aqui da Bíblia, desta parábola, se é parábola, nos conta, que ele não priorizou as coisas espirituais. Eu preciso do Senhor, e eu te peço isso, me ajude a priorizar o que é importante, que é a comunhão com o Senhor, com meus irmãos. E eu quero orar agora também, Senhor, que amanhã, onde já vai começar as aulas de alguns irmãos, os que vão para a labuta, para o trabalho, eu te peço que esta semana
seja uma semana diferente, seja uma semana onde possamos andar na luz da Tua presença, em santidade diante do Senhor. Eu te peço pela vida do pastor Will, que está conosco, que vai ficar conosco aqui. Senhor, confirma e renove o ministério do Teu Filho entre nós. Meu Deus, que ele seja encantado pela presença do Teu Espírito entre nós, que ele possa sentir amado aqui entre nós. Meu Deus, confirma o ministério desse amado Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço por irmãos que estão aqui nessa noite, desempregados, abra portas, meu Pai. Eu te peço aqui nessa noite por alguns que formaram agora, estão esperando uma colocação, abra portas em nome de Jesus. Eu te peço que essa semana seja uma semana impactante em nossas vidas, seja uma semana diferente em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor? Glória a Deus, aleluia. Dê um abraço ao teu irmão aí.